Olá, turma, para continuar nossa aula de farmácia hospitalar e clínica, né? A gente vai falar hoje sobre o sistema de distribuição de medicamentos em farmácia hospitalar. A gente vai saber como é que funciona, né? Toda a distribuição até a chegada do paciente. Na última aula a gente viu a qualificação dos fornecedores. Então, se você qualificou os fornecedores, fez a compra, agora vamos ver como é dentro ali do hospital, a farmácia, como é que ela distribui, os tipos de distribuição até a chegada do paciente dentro do hospital. Então, vamos lá. O sistema, né? Como é que ele vai ser? A gente vai falar sobre a introdução, o sistema de distribuição, o coletivo, a gente vai falar desvantagem e vantagem, sistema de distribuição individualizado, a desvantagem e a vantagem dele. Vamos falar das causas de erro de administração de medicamento nos sistemas coletivos e individualizados. Vamos falar do sistema de distribuição combinado ou misto. Vamos falar também do sistema de distribuição por dose unitária, o acondicionamento e embalagem, os materiais utilizados no preparo da embalagem, as considerações específicas de embalagem das seguintes formas farmacêuticas, os líquidos para uso oral, o sólido para parental e as outras formas farmacêuticas, tá? E o sistema de distribuição, ele também requer requisitos para a implantação do sistema de distribuição por dose unitária. Tem a vantagem desse sistema da dose unitária, tem a desvantagem, tem as causas de redução de erros que podemos optar, né, na distribuição, na administração no sistema por dose unitária. O fluxo especial de dispensação e distribuição, ele vem de soluções parenterais de grande volume, de preparações estéreis como misturas endovenosas, nutrição parenteral e citostáticos, né? Os medicamentos sujeitos a controle especial também inclui-se os medicamentos de emergência nessa distribuição de medicamentos na farmácia hospitalar, os medicamentos de uso restrito, os para ensaio clínico e os de paciente de ambulatórios. Também no sistema se estuda os medicamentos para estoque padrão e medicamentos distribuídos por meio de kits. O sistema de distribuição, por ser centralizado e descentralizado, tem as vantagens dele, tem as desvantagens, tem a questão de informatizar a farmácia hospitalar, a automação dela, né, que é essa, a gente vai ver também que essa automação é como incluir a automação na farmácia hospitalar. Tem o sistema de distribuição de medicamentos religado à automação. Então vamos lá. O objetivo da farmácia hospitalar, como já vem dito várias vezes, é o custo-eficácia e o custo-eficiência. Então sempre vai estar relacionado o custo, porque antigamente não se existia essa efetividade dentro da farmácia hospitalar. Então, com isso, vieram altos custos, altos desperdícios. Então, o objetivo de filtrar, de contratar farmacêutico, de contratar o técnico em farmácia, auxiliar farmacêutico também, como é chamado, é para isso, é diminuir os custos e aumentar a eficácia, diminuir os custos e aumentar a eficiência. E, às vezes, se pode até aumentar o custo, mas com eficácia e eficiência também ótima. A classificação dos tipos de sistema é coletivo, individualizado, combinado ou misto e dose unitária. Grave bem esse tipo de classificação, anote aí. Em qualquer um dos sistemas citados, se houver farmácia satélite, o mesmo será considerado como descentralizado e quando não houver centralizado. Farmácia satélite é um exemplo. O Hospital Santa Mônica tem vários setores. Um exemplo, tem o setor cardiológico, a ala cardiológica para uso de medicamentos, internações, a área renal e a área gastrointestinal. E cada uma dessas alas tem a sua farmácia, porém tem uma farmácia satélite que distribui para as outras. Então, se tem uma farmácia satélite, ela já é considerada como descentralizada. E se não houver farmácia satélite, se existe uma farmácia só para a instituição toda, ela é centralizada. Então,
primeiro sistema que nós vamos estudar, o sistema de distribuição coletiva. O que é? Ele é caracterizado principalmente pelo fato dos medicamentos serem distribuídos por unidade de internação ou serviço, a partir de uma solicitação da enfermagem, implicando a formação de vários estoques nas unidades assistenciais. Então, o coletivo vai chegar ao pedido na farmácia assim: a enfermeira, a equipe de enfermagem pede tantas dipirona injetáveis, tantos soros fisiológicos, tantos lufitais, frasco de lufitais, vai ser assim. Não vai especificar quantos pacientes vão precisar ou não. Nesse sistema, os medicamentos são liberados sem que os serviços da farmácia tenham todas as informações pertinentes ao paciente, dose, horário e outros. Então, é algo coletivo. Esse sistema coletivo ele é mais primitivo, né? Os erros ocorrem com maior facilidade porque há duplicação de dose, pelo fato de não ter dizendo assim, paciente José Francisco vai tomar uma ampola de dipirona a cada 2 horas. Como não tem, pode ser que uma equipe diga que é para ele e a outra equipe chega e não saiba que ele tomou, porque a farmácia não vai ter o controle para quem foi, só lá no prontuário deles, e ela pode dar outra dose para ele. Isso ocorre com facilidade. O medicamento e dose são incorretos, acontece muito erro, a administração de medicamento não prescrito, e uma grave consequência é o alto índice de erro de administração de medicamento que esse sistema coletivo gera, desde o ato da prescrição até o momento da administração do mesmo. Tem um alto custo para a instituição devido às perdas que pode ocorrer. A administração dos mesmos medicamentos, quais os erros? A equipe de enfermagem ela vai estar apta para administrar a medicação, e se acontecer uma reação adversa, a RAM, como a gente viu, e se acontecer uma interação medicamentosa, será se eles vão entender esse sistema de não medicar e depois medicar outro? Quando se medica, um exemplo bem básico, colírio, quando se faz um tratamento ocular e o médico passa 2 colírios, tem que dar uma diferença de 10 a 20 minutos. E vamos supor que fez uma cirurgia e está lá internado para isso. E aí, vamos saber sobre a administração? Então, acontece muito isso, e isso faz com que tenha várias perdas para a instituição. Pode ocorrer os desvios, né, de medicamentos. A desvantagem é uma transcrição da prescrição médica, tá um errozinho aí, tá média. Falta de revisão da prescrição pelo farmacêutico, ele não vai ter acesso porque não tem. A maior incidência de erro é a administração de medicamentos, como eu falei, e tem um consumo excessivo do tempo da equipe de enfermagem em atividades relacionadas ao medicamento, aonde nós, técnicos e farmacêuticos que têm uma atuação nessa área, acaba que a enfermagem é desfocada apenas para administrar o medicamento, para dar para o paciente, e ela fica muito presa a essa relação com o medicamento. Não facilita para ela, porque poderia muito bem vir outras formas, como a gente vai ver, vai lá, só aplica a medicação ou dá a medicação e tal. Não, ela fica muito tempo presa em papéis que poderiam ser nossos, e isso na distribuição coletiva. Há instituições que trabalham ainda assim. Também tem a desvantagem que é um uso inadequado de medicamento nas unidades assistenciais, tem uma perda grande de medicamento, impossibilidade de faturamento real dos gastos, não tem possibilidade de ter um acompanhamento de estoque e tem um alto custo institucional. Qual é a vantagem? Grandes possibilidades de medicamento nas unidades assistenciais, redução do número de solicitação e devolução de medicamentos à farmácia, e tem uma necessidade menor do número de funcionários. Então vamos lá, em 2001, olha esse fluxograma de sistema coletivo. Funciona assim: o médico prescreve, a enfermagem faz a solicitação por unidade assistencial, a farmácia distribui para a enfermagem e a enfermagem recebe, prepara, administra e estoca o medicamento. Certo?
E agora a gente vai ver o sistema de distribuição individualizado. O sistema de distribuição individualizado se caracteriza pelo fato do medicamento ser dispensado por paciente, geralmente por um período de 24 horas. Esse sistema individualizado ele pode ser indireto ou direto. O indireto, a distribuição é baseada na transcrição da prescrição médica. A solicitação à farmácia é feita por paciente e não por unidade assistencial como no coletivo, viu? Então, é o paciente que vai lá. O direto, a distribuição é baseada na cópia da prescrição médica, eliminando a transcrição da enfermagem. Então, as prescrições, elas podem ser encaminhadas à farmácia diversas. Pode ser a cópia carbonada, segunda via, pode ser uma fotocópia, uma via fax e informatizada. Sistema de radiofrequência interligado a computadores e leitores. Isso é individualizado. Então, a equipe de farmácia, de enfermagem vai lá com a receita ou a cópia, fotocópia, xerox. E aí a gente acaba vendo o nome do paciente, a posologia, tal. Ou então indireto, quando o paciente vai lá mesmo. E o sistema individualizado, ele pode ser operacionalizado de várias formas. A primeira forma, os medicamentos são dispensados em um único compartimento, podendo ser um saco plástico identificado com a unidade assistencial, o número do leito, o nome do paciente, contendo todos os medicamentos de forma desordenada por um período de 12 a 24 horas ou um turno de trabalho. Então, esse sistema individualizado, ele pode ser assim: minha equipe de trabalho de enfermagem vai trabalhar hoje de 7 da noite às 7 da manhã, então eu vou lá no meu leito 505 com o senhor José Francisco e pego toda a medicação que ele vai usar no meu turno e coloco nesse saco com o nome dele. E cada vez que a enfermeira for administrar ou o enfermeiro for administrar, ela tem que saber do prontuário, vai lá no saquinho e vai dar o uso ao paciente. E pode também ser assim: os medicamentos são fornecidos em embalagem, disposto segundo horário de administração, constante na prescrição médica. É individualizado, identificado para cada paciente no prazo de 24 horas. Sua distribuição também pode ser feita por embalagem, foi o que eu acabei de falar. Qual é a desvantagem? Erro de distribuição e administração de medicamento. Um consumo significativo do tempo de enfermagem e atividades relacionadas ao medicamento. Ela vai lá no saquinho, procura o nome do paciente primeiro, vai no saquinho, procura a medicação, confere se o horário está certo, confere se o medicamento está certo, vai lá e entrega para o paciente. A necessidade por parte da enfermagem de cálculos e preparos de dose, perda de medicamento devido a desvio, caducidade e uso inadequado. Viu? E as vantagens é que possibilidade de revisão da prescrição médica, a enfermagem pode rever, maior controle sobre o medicamento, a redução de estoque nas unidades assistenciais e pode estabelecer devoluções, permite o faturamento mais apurado do gasto do paciente em relação à coletiva. Então aqui o hospital começa a se afunilar mais em não gastar tanto. E aí a gente tem o sistema, o fluxograma do individualizado. A gente tem o indireto e o direto, como a gente viu. O indireto, para ficar bem fácil, o médico vai prescrever, a enfermagem ou administrativo ou a farmácia vai transcrever, a farmácia vai analisar, quantificar, separar e acondicionar no saquinho. Aí o transporte seja quem for, a pessoa ou o carro, faz a entrega e a enfermagem recebe e administra. O transporte direto, individualizado direto, o médico prescreve, a enfermagem ou administrativo remete a cópia, a farmácia analisa, vê a quantidade, separa e acondiciona no saquinho, o transporte faz entrega e a enfermagem recebe e administra. Vocês viram a diferença? Que a indireta eles podem transcrever, que é o que? Reescrever o que o médico passou, né? Tipo um passar limpo. E o direto, não, só tira uma cópia, pronto, e armazena. E a
Tem também os erros das causas da distribuição de individualizado. Qual é? A administração nos sistemas coletivos individualizados, maiores erros. Erro na prescrição médica inadequada. E esse erro vai se propagar porque, como não há uma funilação, não vai ter ninguém para fazer essa análise, como o farmacêutico, como o técnico de farmácia, vocês ali do lado do farmacêutico auxiliando. Então não vai ter uma pessoa que entenda da farmacologia como agente para analisar uma possível erro na prescrição médica, em alguma interação medicamentosa. Ou você lá está na farmácia hospitalar, chama o farmacêutico, doutora, eu acho que esse medicamento aqui não tem alguma interação, não tem? Vamos ver. Ou você já vai chegar lá e falar, doutor, pesquisei, achei estranho e tem esse tipo de interação medicamentosa, como é que a gente faz? Então, não tem essa possibilidade, entendeu? Tem a transcrição da prescrição, que às vezes é errada. A dificuldade da enfermagem correlacionar a especialidade com a forma farmacêutica, porque não é âmbito deles, mas acabam eles tendo que aprender forçadamente. Dificuldade da enfermagem em conhecer sobre a estabilidade, incompatibilidade dos fármacos e o armazenamento dele adequado. O sistema de distribuição e misto, que é dentro individualizado. A farmácia distribui alguns medicamentos mediante a solicitação e outros por prescrição médica, por parte do sistema coletivo e parte individualizada. Então, esse misto é assim, o coletivo vai me pedir, mas a gente precisa de uma prescrição médica para todos, para dar aquela saída coletiva. Então, ele se torna misto. E por dose unitária, né, que a gente já viu coletivo, individualizado, direto e indireto, e agora por dose unitária. O sistema de distribuição por dose unitária é o que oferece melhores condições para adequando os seguintes terapia do medicamento, vai se adequar melhor do paciente. O conceito de distribuição por dose unitária é a distribuição ordenada dos medicamentos com a forma e dose prontos para ser administrada um determinado paciente de acordo com a prescrição médica. Muito bom, gente, isso aqui. Um outro princípio básico da dose unitária é que haja uma análise de prescrição médica e a elaboração de um perfil farmacoterapêutico de cada paciente, por esse do farmacêutico e do registro de administração por parte da enfermagem. Quais as vantagens da dose unitária? Identificação de medicamentos até o momento de sua administração sem necessidade de transferências e cálculos, redução na incidência de erro de administração de medicamentos, redução do tempo de enfermagem com atividades relacionadas ao medicamento, diminuição na quantidade de estoque nas unidades assistenciais com consequências de redução em perdas e melhoria na qualidade de assistência prestada ao paciente. A diminuição de quantidade de estoque nas unidades assistenciais com a consequente redução de perdas, então não vai fazer estoque excessivo e desordenado, e tem uma melhoria da qualidade da assistência prestada ao paciente. O paciente vai querer demais essa dose unitária. A dose unitária é assim, ela vai ser separada no saquinho, cada saquinho não vai ser como individualizado, que vai colocar por horário, por turnos, não. Cada saquinho tem o nome do paciente. Então, o leito 505 vai ter o seu saquinho das 24 horas, o leito 506 vai ter o seu saquinho das 24 horas. E quem vai fazer isso é o técnico de farmácia, é o auxiliar de farmácia também, que é chamado, é o farmacêutico. Então, ele vai receber a prescrição médica, vai ver se não tem nenhuma análise, nenhuma interação medicamentosa, nenhuma possibilidade de RAM, né? Porque também pode vir a reação adversa na hora da administração do medicamento, que a gente não tem como ter controle. Então, vocês vão trabalhar nisso. Aí vai falar, o seu Antônio, ele é para liberar para ele um diclofenaco injetável, Lufital em cápsula, de 8 a 8 horas o Lufital. Então, é 24 horas, eu vou separar 3 cápsulas para ele. Todos bonitinhos, dentro do saquinho. E no saquinho tem o nome do paciente e os horários, certo? Então, imagina a pessoa estar no leito e saber que o medicamento de 24 horas dela está separado, entendeu?
E aí a enfermagem, quando for administrar a técnica de enfermagem, vai chegar lá e vai ver que o simeticona é para gases, e o paciente vai perguntar: para que esse remédio? Aí ela vai dizer: para isso, que vai melhorar nisso, vai evitar isso, eu só vai tomar tantas vezes por dia. Do que aquela que é uma dose desordenada, que o paciente pergunta: quando é de novo? Aí eles respondem, a enfermagem: não sei, o médico tem que passar de novo. Entenderam? A desvantagem, né? Porque tem que ter desvantagem, apesar que eu sou apaixonada pela dose unitária, porque é personalizada, é dificuldade de se obter mercado farmacêutico com todas as formas e dosagens para o uso em dose unitária, porque assim, gente, não vou botar no saquinho as 3 cápsulas de Lufital, vou tirar do blisterzinho da cartela e jogar as 3, não. O hospital tem que comprar fracionado, então nem todas as medicações são fracionadas de 1 comprimido ou de 2 comprimidos, entendeu? Porque eu não posso tirar da embalagem original só no momento da administração. Então tem essa desvantagem que o mercado farmacêutico não tem todas de uso hospitalar, né, que é fracionada. Tem uma resistência de serviços da enfermagem, tem que ter um aumento de recursos humanos e infraestrutura da farmácia hospitalar. Então tem sim farmácias hospitalares nesse nível aqui em Imperatriz, mas é no setor privado ainda, infelizmente. Tem a necessidade da aquisição de materiais e equipamentos específicos. Tem sim a necessidade inicial de um alto investimento financeiro. E aí a gente tem o nosso fluxograma, o sistema de dose unitária. Olha como é lindo. O médico prescreve, a enfermagem vai triar os horários que o médico prescreveu, o transporte vai encaminhar uma cópia para a farmácia hospitalar, o farmacêutico avalia e elabora um perfil farmacoterapêutico do paciente. O auxiliar técnico de farmácia, vocês vão separar a medicação junto com o farmacêutico, vai revisar e conferir, vai colocar no saquinho, vai levar, a entrega vai passar por lá, a enfermagem vai conferir, registrar e administrar. Olha a organização, e isso para cada paciente. Não é coletivo, é para cada paciente 24 horas. Então, a cada 24 horas já vai ter o seu saquinho de dosagem. Então, se 4 horas da tarde, o seu José Francisco tem que tomar um captopril sublingual, vai estar lá no saquinho de 4 horas da tarde, com o nome dele e o horário. Os erros são mínimos, gente. Mas a desvantagem é o custo financeiro, entendeu? Nem todos querem investir, mas só que esse mercado está amplo, é por isso que essa matéria está para vocês. Antigamente não tinha essa matéria no curso de farmácia, porque não tinha mercado para vocês, tinha só o farmacêutico lá jogado, como eu falei para vocês, ele é distribuição coletiva, né? Então está se funilando, está necessitando, porque os pacientes estão ficando exigentes, né? Não pode ser tratado de qualquer forma. Então esse é o nosso fluxograma do sistema de doses unitárias, tá bom? Até mais, até a próxima aula, tá? Beijo, fico com Deus.